Boa tarde, Cabo Frio, boa tarde, região dos Lagos. Nós estamos ao vivo com mais uma edição do programa Falando Francamente, comigo, Juarez Volotão, e a todos que estavam me pedindo, cobrando, reclamando que eu não começo mais o programa com editorial. Eu hoje vou começar, mas infelizmente com um assunto muito chato e até desnecessário, de uma situação que aconteceu junto à Coserp com relação ao estacionamento da nossa cidade. Eu tenho postado, na verdade eu postei isso hoje nas mídias sociais, e eu, ao estar lá com o coordenador da Coserp, para pegar o meu documento após tentativas aí de umas 3 semanas, como todo cidadão, né? Eu não fui como jornalista, eu quero deixar isso muito claro, deixei inclusive claro para o Leonardo Mendes na hora, no momento, eu fui como qualquer empresário e qualquer cidadão. O mesmo declara na minha cara que o cadastro do estacionamento para lojistas em Cabo Frio é para atender amigos. E o mesmo me diz estar fazendo um favor. Favor para mim, favor para quem? Eu aleguei que se eu soubesse de uma fila preferencial quanto aos amigos, eu teria esperado não só 3 semanas, quanto os meses se fossem necessários. Eu penso que num governo de reconstrução, o atendimento tem que ser igual e indistinto para todos. Lá estava o empresário, como qualquer um que paga os seus impostos, e não o jornalista, e não o comunicador. Mas me assusta tal declaração vindo de alguém que representa uma empresa que presta serviços em nossa cidade. Seria essa declaração prova de um amadorismo, de um despreparo, de uma má-fé ou mesmo uma tentativa de intimidação? Me assusta. Se eu, que sou uma figura pública, sou tratado desse jeito, não que eu queira exclusividade ou melhor tratamento, eu imagino um cidadão comum, se é que ele é recebido, se é que ele é tratado, se é que ele é realmente bem atendido num setor como esse. Eu faço aqui, no início do programa, essa crítica. Eu acho que a reconstrução precisa partir de dentro para fora. Infelizmente, isso é uma exceção dentro de um quadro tão técnico e tão bom de um governo que eu sempre escrevo, que possui secretários, coordenadores muito acessíveis e competentes para estarem nos seus devidos cargos. Infelizmente, esse senhor, esse camarada, com essa triste declaração, leva a crer que o QI, o que indica, o apadrinhado político, infelizmente ocupa cargo de gente competente que pode estar, nesse momento, desempregado e que poderia desenvolver um trabalho melhor pela reconstrução da nossa cidade. O programa Falando Francamente começa agora. Começamos o programa e eu já até conversando aqui nos bastidores, hoje eu recebo 2 pessoas que são aí ligadas, né, ao governo Marquinho Mendes. O Mauro já foi convidado, inclusive, desde a outra temporada e a gente não conseguiu marcar, mas hoje ele está aqui. Mauro Branco, ele é o nosso secretário de Mobilidade Urbana, não é isso, Mauro? Boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Juarez, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Vamos esclarecer e vamos estar juntos aqui para a gente conversar, né, sobre soluções para a nossa cidade. Esclarecer também que o Mauro, a Coserp está ligada à pasta do Mauro, mas o editorial não foi nada proposital, foi algo que me aconteceu agora, 2 horas atrás, e o programa é ao vivo, então a gente vai no calor e no âmago da situação para a gente iniciar e conversar sobre, mas o Mauro vai ser questionado aí acerca da mobilidade urbana na cidade, da troca na questão de ruas, né, que mudou o sentido de trânsito, e do que ele está fazendo junto à pasta. Eu recebo também o presidente da Câmara dos Vereadores da cidade, que veio direto de uma audiência pública, Aquiles Barreto, meu amigo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Juarez. Boa tarde a todos os amigos aqui na Rede Litoral News. Queria agradecer e dar uma boa tarde a todos e agradecer a presença também do meu querido e amigo Mauro Branco. Com certeza será um excelente programa. Eu te convido a conhecer melhor o nosso trabalho. Você pode curtir a página aí do Juarez Volotão, a página do Facebook. Você acompanha foto de bastidores, os nossos artigos, os nossos textos. Só curtir a página do Juarez Volotão. Você pode ler também no nosso blog, o jvolotão.blogspot.com. Agradeço aos mais de 6 milhões e meio de acessos. A gente tem aí tentado atualizar com frequência, mas tem épocas em que o nosso trabalho se aperta tanto
momento que a gente não consegue escrever com tanta frequência como antigamente, mas eu continuo atualizando o blog. Só você clicar jvolotão.blogspot.com.br. E você pode assistir o nosso programa desta e das outras temporadas no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, compartilha para geral e assiste quantas vezes você quiser. Você pode enviar sua pergunta para o Mauro Branco, secretário de Mobilidade Urbana, e para o vereador Aquiles Barreto no nosso WhatsApp. Está aparecendo aí na tela do seu televisor. 99866-9070. 99866-9070. Nós estamos ao vivo. O Aquiles já veio algumas vezes, já veio umas duas vezes, né, Aquiles? No nosso programa. Eu começo com o Mauro, já que eu comecei falando sobre algo que tem a ver, inerente, né, aí a sua pasta, que é a COSERP. Mauro Branco, eu queria que você, o Aquiles já é um vereador, né, segundo mandato na nossa cidade, você é secretário de Mobilidade Urbana, já faz parte do grupo de Marquinhos há um tempo, mas eu queria que você se apresentasse melhor aí para o nosso telespectador. Obrigado, Juarez, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. É relevante a gente eu poder falar um pouquinho sobre o meu background. Eu sou engenheiro, fui secretário de transporte durante 8 anos aqui em Cabo Frio. Saí daqui, fui subsecretário de Mobilidade Urbana em Juiz de Fora e estou de volta. Eu acredito piamente, Juarez, que o técnico, ele tem que ter, é um pré-requisito, a empatia com as pessoas da pasta, que interagem com a pasta que ele está cuidando. Então, um dos itens, a gente chama de fatores críticos de sucesso, é relacionamento. Por isso é tão importante a gente poder ter oportunidades como essa, da gente conversar, da gente trocar ideia e receber, de certa forma, alguns inputs que vão ajudar a gente a nortear os caminhos que a gente tem a seguir. A gente tem um desafio enorme, enorme em relação à mobilidade em Cabo Frio, e eu peço a ajuda de todos, de forma muito sincera, peço a ajuda de todos, aqueles que quiserem participar. A Secretaria está efetivamente aberta. Aos que me conhecem sabem que eu não estou falando de forma leviana. Eu quero ajuda, quero a participação. Nós vamos entrar agora no plano de mobilidade, que é um desafio, mas é tremendamente importante para a gente construir um processo de pacificação dos conflitos entre os atores que vivem na cidade, Juarez. Nós temos, então, o pedestre, o ciclista, aquele que usa o transporte coletivo, as motos, né, os motociclistas, os veículos, os carros de passeio, ou seja, todos esses interagem dentro de um mesmo organismo. E a gente precisa muito conversar e definir quais são os direitos e os deveres de cada um deles para que a gente viva em paz, para que a gente tenha uma cidade bacana, né? Então esse efetivamente é o meu desafio, e eu quero só pontuar uma coisa. Eu conheço muito e tenho conhecido cada vez mais o Léo. Efetivamente, não existe efetivamente qualquer tipo de direcionamento em relação à questão desse licenciamento para as empresas. Eu tive como exemplo antes de ontem, conversando com o Jorginho, lá da Quiondas, falando sobre aqueles que têm lojas na Rua dos Biquínis, falando sobre viabilizar isso de forma muito impessoal. Meu relacionamento com as pessoas que eu convivo é basicamente institucional. Eu acredito que tenha sido uma forma equivocada de se expressar. O Léo Mendes é muito inteligente. Eu não vou aqui de forma alguma questionar o teu input, aquilo que você percebeu, mas eu quero crer que isso deva ter sido um equívoco. Eu acredito, conhecendo você, a tua inteligência, e conhecendo o Léo e a pessoa boa e mansa que ele é, e competente, eu acho que houve
uma mistura que com certeza vai ser rapidamente consertada, tá bom? Beleza, meu amigo, pode ter sido de verdade. Aquiles Barreto, vereador, presidente da Câmara, antes você vinha apenas, né, como vereador, não é apenas, né, mas já no exercício do cargo. Hoje você, presidente da Câmara. Eu já começo te perguntando, meu amigo, você tem sofrido aí severos ataques, muitas críticas e supostas denúncias quanto a certas coisas acontecendo na Câmara dos Vereadores. Você aqui tem espaço aberto para falar francamente o que é verdade, Aquiles Barreto, nisso tudo, de onde parte efetivamente esses ataques e essas denúncias, meu amigo, procedem ou não? Bom, Juarez, primeiro eu queria voltar um pouco ao tempo para te responder. Eu vim de uma legislatura onde o prefeito era o ex-prefeito Alair Correia. A Câmara Municipal, Mauro, ficamos quase 6 meses sem conseguir ter uma sessão, sempre bastante tumultuada. Então, quando a gente ganha para vereador novamente, voltei à Câmara Municipal de Cabo Frio, voltei à Câmara para ser presidente, porque fui eleito por 13 vereadores que ali escolheram o nome do Aquiles Barreto, dentro de uma turbulência que a cidade vivia. Uma cidade que o prefeito que hoje anunciava uma reconstrução de tudo que foi deixado. E a gente teve muito problema para começar o ano e todas as dificuldades. Agora, algumas denúncias que você diz que a mídia social coloca para a gente, eu vejo sempre diretamente de uma pessoa somente. Uma pessoa que vem botando algumas denúncias para a Câmara Municipal. Eu nunca respondo diretamente a ele, mas eu respondo ao nosso trabalho. Eu sei da dificuldade que é ser presidente, da dificuldade de interlocução de todos os vereadores. A gente tem que ser muito democrático na Câmara Municipal. A gente tem que deixar a mudança do horário da sessão, que assim nós fizemos. Tiramos a sessão de 18 horas da tarde para a parte da manhã, para que a gente possa estar fazendo. A gente tirou da manhã, 10 da manhã, e colocou para 18 horas, para que a gente possa ter maior apelo popular da população participando das sessões. A gente abriu a Tribuna Livre, né? Todo mês a gente recebe uma Tribuna Livre para poder explicar um trabalho de alguma entidade ou de algum secretário. A gente vem recebendo todos os secretários. Hoje mesmo, acabo de chegar de uma audiência pública da Secretaria de Fazenda, aonde faz um relatório dos números passados e contraponto com esse primeiro quadrimestre e qual é a dificuldade que o município vai viver para o futuro, fazendo até um planejamento, se readequando uma lei de responsabilidade fiscal que tem que passar pela Câmara Municipal, né, essa audiência pública. Então, nós estamos fazendo muito trabalho. Esse direcionamento aí, você pode até ser um pouco mais específico, que aí eu posso responder especificamente. Vamos dar, por exemplo, a gente escutou a questão que a Câmara Municipal gasta com estacionamento. Exato. Por exemplo, é um dos questionamentos. Quando eu peguei, Mauro, na Câmara, existia um contrato vigente de estacionamento, onde o vereador tinha direito de parar seu carro férias, feriado, dia, horário de madrugada, horário de manhã. E aí eu fui conversar com a empresa, olha, por que existe feriado, o vereador pode parar, se a gente não tem nem a sessão ocorrendo nesse dia? Então vamos reduzir esse contrato até que a gente possa fazer nova licitação. Então o contrato vem vigente até julho agora. Só que até julho o contrato era gasto quase R$8.000 por mês em estacionamento para os vereadores. E eu reduzi pela metade, botamos para 4.000, porque se existia esse contrato, eu acho errado o vereador, no seu feriado, poder parar o seu carro, em horários que não são horários de trabalho, a Câmara pagar esse custo. Mas continuamos o contrato porque o contrato já existia. Então, até o findar do contrato, que termina em julho, eu, por exemplo, Aquiles, sou contra o vereador ter estacionamento pago pela Câmara. Mas como nós pegamos já um contrato vigente, nós demos continuidade a isso. Então, essa seria uma denúncia que tem resposta. Nós tiramos de R$8.000 para R$4.000. E quando terminar, vai ser discutido com todos os vereadores. O meu posicionamento enquanto presidente sempre foi assim. Eu sempre fui democrático com a oposição, com a situação. Os 17 vereadores, eles podem vir aqui e dizer da democracia que o Aquiles exerce na Câmara Municipal. E nós vamos discutir de perseguição. E nós vamos discutir. Se os vereadores, todos, ou a maioria, quiser retirar esse contrato, eu já defendo que retire, nós vamos acabar com o contrato de estacionamento. E essas acusações também nas mídias sociais aí, com relação a esse mesmo que te acusa, como você está dizendo, com relação à perseguição de funcionários da casa, você leu? Não, li. Na verdade, Juarez, nós tivemos na Câmara Municipal
já 9 funcionários que já existia tempo para se aposentar. E aí, eu como sou novo, sempre prego essa renovação mesmo na administração, eu achei justo. Vou dar um exemplo, que uma menina que ficava à frente do RH da Câmara Municipal de Cabo Frio, concursada, já ficava à frente quase há 9 anos, pudesse ter reciclagem. Se já deu tempo para a pessoa se aposentar, né, e poder dar oportunidade para outra pessoa que é concursada estar ali, nós fizemos isso. Nós substituímos algumas pessoas, não pela sua capacidade, mas sim pela a questão da gente dar oportunidade para outro também. Então, assim nós fizemos, e é lógico que a gente não agrada todo mundo nisso. E aí alguns funcionários ficaram realmente chateados, mas eu fiz questão de conversar pessoalmente. Pagamos todos os direitos que os funcionários têm, alguns ainda questionam algumas questões, mas é importante a gente dizer que todo o processo ele foi transparente e conversado com os funcionários. Mauro Branco, faz pra gente um balanço de como você pegou nesses últimos 4 anos, você está, no caso, aí há 5 meses, né? Pouca coisa além disso. Como você pegou essa pasta mobilidade urbana, o que existia, o que foi feito e o que você já está fazendo? Vamos lá. Eu tenho falado para alguns amigos, já vou repetir, o contexto que a gente está vivendo hoje é o seguinte: nós temos uma prefeitura focada nos pagamentos de salários atrasados, a gente tem uma estrutura funcional tremendamente frágil, fragilizada. Um exemplo disso é que quando nós recebemos de forma muito amigável e com foi bastante solícito o antigo secretário, Vitor, mas ao mesmo tempo que eu recebi a secretaria, também recebi um aviso de despejo, né? Porque a pessoa que estava, o dono do imóvel não tinha recebido os valores devidos e eu tive que sair. Quer dizer, eu recebi e tive que sair. Ou seja, bastante complicado, levando em conta que tem uma oficina ali, toda instalada, toda a parte administrativa. Foi um exercício bastante árduo de jogo de cintura para poder nós tentarmos caminhar. Ainda estamos nesse processo de saída efetiva. O pessoal, os servidores, eles estão bastante fragilizados, desmotivados de alguma forma, e há uma necessidade de um investimento grande nesse sentido. E por último, a sociedade que está impaciente. A gente junta isso tudo, vê o balaio de gato que eu estou metido. Não é simples, né? A gente, então, eu estava falando para o Sidney ali ainda há pouco que hoje o ativo, a mais importante que eu gostaria, que eu quero ter é tempo. Porque só o tempo e o trabalho e a determinação, a sistematização vai conseguir trazer resultado para que esse contexto adverso ele venha a ser modificado. Depois eu vou falar mais mais a miúde, mas eu acho que legal a gente falar um pouquinho antes sobre esse contexto. E a gente nota também nessa impaciência das pessoas, que é bastante razoável e compreensível, existe também uma indefinição em relação ao que deseja da cidade. Em relação a trânsito, por exemplo, em relação a transporte, em relação à mobilidade, aos direitos das pessoas com deficiência, aos direitos dos idosos. Olha só quantas questões nós, como atores desse processo, eu, você, Aquiles e tantos outros que estamos envolvidos nesse balaio de gato, como eu falei antes. Qual é a nossa responsabilidade? De tentarmos dialogar, de tentarmos trazer soluções para que na prática a vida da gente seja melhor. Então, eu vou dar a oportunidade para Aquiles continuar também, porque senão eu monopolizo, todas as pessoas que convivem comigo sabem que eu falo muito. Então, mas de certa maneira esse é um contexto mais amplo. Depois eu explicito mais especificamente em relação aos nossos projetos, ok? Ok. Nós precisamos fazer uma pausa e falar da nossa parceira, que é a Verônica, do Ateliê das
das Guloseimas. Você que planeja aí a sua festa, o seu workshop, você que deseja conhecer o trabalho maravilhoso, por sinal, ela é daqui de Cabo Frio, é coisa nossa, ela que trabalha aí com um foco muito específico nos quiches salgados, tortas doces, torta de limão, tortinha de leite condensado, tortas geladas e também nos bolos cavados. O Ateliê das Guloseimas está à sua disposição para fazer o seu orçamento e chegar junto com você aí e, na verdade, levar essas delícias para a sua festa, a sua comemoração, a festa do seu filho, da sua filha ou de qualquer membro da família. Você vai ligar no 99700-5478, 99700-5478 e fala com a Verônica do Ateliê das Guloseimas, parceira aqui do programa Falando Francamente. E eu estou ao vivo na Litoral News, Canal 11, conversando com Mauro Branco e Aquiles Barreto. Mas eu vou para o comercial e eu volto já já, porque o programa hoje tem assunto e você fica comigo. Para você que deseja fazer um curso de cabeleireiro de verdade, eu te apresento o Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão. Nós trabalhamos com turmas com no máximo 8 alunos, nós unimos a nossa grade, toda a parte teórica, aliado a muita prática. Nosso certificado é reconhecido, além do mais nós trabalhamos com marcas exclusivas de cosméticos, jornadas técnicas exclusivas para os nossos alunos e ainda o evento Cosmetic Hair Show, que vai para a 6ª edição nesse ano. Para você que é iniciante, quer ingressar na área da beleza, nós temos o curso de cabeleireiro completo. Ou se você já atua, já é cabeleireiro, já é assistente, você pode se especializar em colorimetria, corte, visagismo ou química e ainda na turma de Expert em Mechas, como vocês veem agora, o trabalho com a docente Aline Martins. Essa turma, Expert em Mechas, é uma turma onde se foca especificamente um curso prático em técnicas de papel, variando entre 8 técnicas de clareamento. Expert em Mechas é uma turma para cabeleireiros formados e que tenham passado pelo nosso sistema de colorimetria. Se você não conhece o nosso trabalho, você pode clicar nas mídias sociais, Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão, ou ligar para cá, 2643-6259. 2643-6259, nós ficamos aqui na rua Érico Coelho, número 45, Lagoa Shopping, segundo andar, loja 207. Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão, rumo aos 10 anos, formando e aperfeiçoando os melhores profissionais da área da beleza. Voltamos ao vivo com o programa Falando Francamente. Você pode enviar sua pergunta aqui para o Mauro Branco, para o Aquiles Barreto, no nosso WhatsApp, que é o 99866-9070. 99866-9070. Preciso falar da Chumult Fashion Style, parceira aqui também do programa Falando Francamente. Você que deseja aí o melhor da moda masculina, da moda feminina, com marcas exclusivas, marcas que você só encontra lá na Chumult Multimarcas, Chumult Fashion Style, eles que estão aí com toda a parte de calças masculinas, blusas super transadas, bermudas, sapatênis. O Rodrigo, esse é o dono, né, da Chumult,
que lançou há pouco tempo a sua loja física. Vou trazê-lo aqui no programa, até para a gente falar das novidades e das marcas, além dessa Kingjoy, que é uma marca exclusiva da Tumult Fashion Style. Outras marcas exclusivas estão fechando parceria. A loja fica na Rua Barbacena, número 20, Palmeiras, próximo ao shopping, Rua Barbacena, número 20. Você pode ligar, porque o Rodrigo continua com aquele esquema delivery, 99895-5755, 99895-5755, e ele vai até você, vai até o seu comércio e leva o melhor da moda para você. Aquiles Barreto, a gente vai falar agora da cobrança que os vereadores de oposição têm feito nas mídias sociais e com isso também os seus cabos eleitorais, reclamando de uma possível falta de transparência por parte do governo. Eu queria saber de você, hoje você está vindo de uma audiência pública, inclusive, né, para, acredito, de fazer o balanço, né, do quadrimestre do ano. Essa transparência que foi tão cobrada por vocês na gestão passada, na gestão do Alain Correia, o próprio prefeito Marquinhos Mendes também cobrava muito isso, e agora vocês são governo, são situação, como que fica a questão da transparência na cidade de Cabo Frio? Bom, eu sempre falei que sem transparência a gente não consegue ter o resultado final dos números e melhor vida para os nossos munícipes. É sempre importante a gente, em poder público, o Mauro e qualquer outro agente público, dar transparência a todos os seus atos. Mas eu conversava muito com os vereadores de oposição, também não adiantava, Mauro, você cobrar essa totalmente transparência sem você ter o conhecimento do que você pegou. É importante você saber qual foi o passivo, qual foi o ativo, como é que ficou as contas públicas. E aí questionei o Rafael Peçanha, que posso dizer, meu amigo vereador Rafael Peçanha de oposição, questionei ele porque ele já colocava requerimento, dando 30 dias para o governo municipal responder, e tinha secretaria que não conseguia achar nem o carro da secretaria que existia. Tinha secretaria que sumiram com o computador, que sumiram com a cadeira, com a mesa, e que você tinha que fazer essa auditoria. Foi complicado pegar a cidade depois, né, do descaso que foi o governo do Alain Correia. Então, eu sempre falava isso. A transparência tem que existir nos atos. Por exemplo, hoje, o Clésio vem apresentar o seu primeiro quadrimestre como gestor, mostrar os números, apresentar os fatos. E lá já teve discussão. O sindicato foi para lá, fazia questionamento, fazia pergunta e buscava sempre a transparência. É assim que se faz a transparência. Assim também recebemos alguns secretários, vou fazer até o convite aqui ao Mauro, para que possa também estar falando na tribuna livre da Câmara Municipal de Cabo Frio, para que a gente possa buscar sempre esse tipo de transparência. Eu, por exemplo, na Câmara Juarez, nós colocamos agora para funcionar o nosso site. Dentro do nosso site colocamos o portal de transparência com todos os contratos da Câmara Municipal que nós estamos cobrando, mas isso não foi de um dia para a noite. A empresa que fazia esse serviço já estava sem receber quase 6 meses. E como é que você vai cobrar do fornecedor se você não está pagando ele? Então é importante ter esse entendimento. Eu acho que agora já é o momento da gente começar a ser cobrado nessa transparência total. Não quer dizer que a gente não tinha transparência antes, quer dizer que a gente não tinha conhecimento do que nós pegamos, Juarez. Então é importante a oposição fazer o seu papel de fiscalizador, os vereadores de governo, de base, colaborar e ajudar ao município a ter a transparência devida para que a gente possa melhorar a vida dos munícipes, e a gente está nessa mesma união. Eu sempre prezo e sempre falo, como aqui você bem deixou, que a transparência é o caminho, né, da certeza de dar certo. É importante a gente voltar a ter esse papel, mas rigorosamente dentro que a lei de responsabilidade fiscal nos coloca. Mauro, a Lúcia fez uma pergunta aqui muito interessante. Você citou no bloco anterior a questão de pedestre, mobilidade urbana, né? Ciclista, deficientes. Aí ela te pergunta o seguinte: fica a sensação de que mobilidade urbana nunca existiu em Cabo Frio. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que é uma percepção bastante razoável. Realmente, a gente... Eu vou tentar responder a Lúcia... Eu acho que ela quis perguntar ainda... Com um exemplo. Foi feito muito pouco, Mauro? Ou quase nada? Ou o que foi feito? Vamos, a gente não pode olhar o futuro sem ter um diagnóstico da nossa situação, certo? Uhum. A gente vem
últimos 8 anos nossos foram anos bastante complicados. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas nós tivemos 4 anos num processo de conflito de poder, né? Você lembra da situação? Os outros 4 anos, todo um processo de crise, seja de que ordem for, mas uma coisa é certa, todos nós sofremos, principalmente aqueles que dependiam do sucesso da cidade. A mobilidade urbana, as pessoas falam de mobilidade, mas não sabem exatamente o que é, né? Existe um conceito do Ministério da Cidade que é muito bacana e fácil da gente entender. Mobilidade é prover acesso às pessoas e aos bens, não só às pessoas, mas também ao que nela anda, entendeu? E aquilo que nela existe, vamos dizer assim, às pessoas e bens, ao que a cidade oferece. Vou falar de novo. Mobilidade é prover acesso às pessoas e bens ao que a cidade oferece. Mas como? De maneira segura, ambientalmente sustentável, hoje e no futuro. Ou seja, é um trabalho tremendamente árduo para você conseguir alcançar toda essa amplitude. E uma das coisas que a gente, e agora sim focado na pergunta da Ana, né? Lúcia. Da Lúcia. Nós percebemos essa necessidade e logo que a gente iniciou, nós juntamos, só lembrando, juntamos 2 secretarias, uma Secretaria de Transporte e a Secretaria de Ordem Pública. E a gente trata hoje transporte, trânsito e segurança pública preventiva. No que diz respeito a trânsito, principalmente, o que o passado nos diz, nos fala? Não havia um departamento específico que trabalhasse tecnicamente a área de trânsito. Alguém precisava colocar um quebra-mola, alguém pedia para colocar, aí vinha naquele viés que você falou, sou amigo, ou se é relevante, sem ter um trabalho técnico para dizer, é viável ter o quebra-mola? E hoje a gente tem quebra-mola para caramba em Cabo Frio, e se esquece que o quebra-mola é a última opção para poder reduzir velocidade. Você tem sinalização, você tem semáforos, radares, e por último o quebra-mola, e a gente aqui utiliza essa solução de forma muito ampla. Para isso, a gente criou um departamento de engenharia de trânsito. Então, Juarez, Lúcia, a gente, para a gente ter um resultado diferente daquilo que a gente está vendo, a gente precisa, primeiro, perceber aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar, planejamento estratégico, né? Ter o diagnóstico de onde nós estamos, saber onde quer chegar e prover uma metodologia, um método para você chegar lá. E se a gente vê que a mobilidade da nossa cidade, ela é realmente tremendamente deficitária, e eu concordo com a Lúcia, parece que nunca teve, né? A gente precisa, então, dar um passo, de repente, atrás, ser humilde para dizer, caramba, deixa eu repensar essa encrenca, deixa eu trazer atores para poder me ajudar a construir um processo novo. A gente vê um exemplo, e por favor, me entendam, eu não estou aqui acusando ninguém, mas o fato é que a Wilson Mendes, as interações da Wilson Mendes com os bairros são terríveis. Entendeu? A gente precisa repensar a Wilson Mendes. Eu estou dando um exemplo. O Caiçara hoje, a Porto Alegre, você não consegue andar de carros. São carros de um lado, ou seja, existe é quase um caos urbano em que as pessoas elas se valendo dos direitos, esquecem que existem deveres na contrapartida. Então, como fazer isso? Primeiro, que não vai ser com choque de ordem. Isso vai ser com diálogo, vai ser com ações sistemáticas, entendeu? Um exemplo disso, de sucesso que a gente já teve, nós começamos aqui com um dilema terrível com o Peró,
Peró, sistema Peró, Ilha do Japonês, Ojiva, Praia das Conchas, um caos urbano tremendamente e uma superpopulação de carros ali, um processo de diálogo com a comunidade, com as pessoas do bairro, os atores que se propuseram a estar junto conosco. A gente já construiu uma solução que, logicamente, vai ser implementada, já teve algum avanço, mas vai ser implementada ao longo desse ano. Então, a gente deve ter bolsões de estacionamento para atender tanto a Praia do Peró, tanto a Praia das Conchas. A gente vai fazer um ordenamento naquele local, mas fruto não da imposição do poder público, mas a troca, a relação de troca entre poder público de mãos dadas com a sociedade, com os moradores que sofrem aquilo ali. Moral da história, eu não tenho dúvida. Logicamente, isso está sendo potencializado pela bandeira azul, né? Isso facilita, tem uma porção de coisas boas que estão surgindo que vão viabilizando a mobilidade, mas sempre na relação entre poder público e comunidade, trocando e chegando a soluções conjuntas. Aquiles Barreto, qual a diferença da Câmara dos Vereadores, que você fez parte, inclusive, na gestão passada, e hoje com a atual nova Câmara dos Vereadores? Você acha ainda que essa diferença que você vai dizer, vai elencar, que o cabofriense tem notado, tem sentido, tem valorizado isso? Bom, primeiro, a mudança do número dos vereadores, né? Foram vereadores novos que entraram, vereadores com muita vontade de ir nas secretarias, de conversar, de fazer indicação, de fazer projeto de lei. A gente vê esse entusiasmo nos vereadores. E esse entusiasmo dos vereadores reflete as sessões. Como, por exemplo, você vê sessões lotadas de discussões, sessões que duram mais de 2 horas, e isso é um fruto de um relacionamento que a gente começa a fazer uma parceria muito mais democrática na Câmara Municipal. O vereador de oposição, junto com o vereador da situação, ele tem o mesmo tratamento dentro da Câmara Municipal, o que não existia no passado, e a gente faz questão de manter isso. E algumas ações, Juarez, que eu acho que traz esse respeito até da sociedade. Ações que a gente começa a transmitir a sessão da Câmara ao vivo pelo Facebook. Agora estamos colocando o aplicativo para que a gente possa transmitir também pelo nosso site. A gente criou uma ouvidoria no site municipal da Câmara Municipal para que a gente possa ouvir reclamações e determinar pessoas, uma comissão, para que possa resolver o problema dessa ouvidoria quando a gente recebe isso. Não adianta ter só ouvidoria, chegar lá o e-mail para a gente e nada for solucionado. Nós fizemos um canal de comunicação com todos os vereadores, que a população consegue chegar mais rápido e conversar com qualquer vereador pela nossa comunicação. Nós conseguimos colocar, eu falo aqui com muito orgulho, a tribuna livre. Nós fizemos, aí eu posso falar enquanto presidente, Juarez, nós acabamos com a reeleição para presidente. Ué, mas você fez uma coisa para prejudicar que você poderia ser candidato? Sim, que eu acho que ali, assim como quis colocar também a Thalita, né, diretora lá do departamento da RH, que é uma menina estudiosa, que faz curso, que trabalha, que luta para a melhoria da Câmara, eu acho que também a gente tem que dar oportunidade para outro vereador ser presidente dentro do nosso mandato. Eu não quero me perpetuar enquanto vereador, eu não sou vereador, eu estou presidente, eu não sou melhor do que ninguém, então a gente tem ali que sim que acabar com a reeleição. Nós voltamos às discussões para fazer as reuniões das comissões que estão aquecidas, que a população está participando. Então, nós conseguimos reabrir o corredor cultural, fazendo o sarau. Ontem teve apresentação de maestro, de flauta, teve aula de canto, teve declamação de poesia no corredor cultural da Câmara, que o Ricardo Varela vem bem tocando a Câmara. Então, a Câmara, se você for hoje, tem uma outra receptividade. A Câmara, no aspecto físico, nós fizemos uma reforma no início do nosso mandato, ela já ficou mais bonita, mais iluminada, né, com as bandeiras hasteadas, mas a gente também, no aspecto tratamento com as pessoas, melhoramos. Nós estamos longe da perfeição. Temos que todo dia estar melhorando. Por exemplo, uma crítica que faço e que já pedi para solucionar, ainda não temos bancos na recepção da Câmara Municipal. Melhoramos o acesso. Colocamos acesso até para cadeirante em porta de 90 centímetros, que é importante isso.
mas ainda não temos bancos para as pessoas esperarem, né, o atendimento. Então, nós temos que melhorar, mas essa receptividade com a população, a gente vê que as pessoas vêm elogiando esse nosso tratamento democrático e colocando a Câmara um pouco mais atuante em nossa sociedade civil, que faltou muito dessa atuação nos últimos 4 anos passados. Vou falar do Carioca Studio Designer, ele que é o designer oficial aqui do programa, falando francamente, você que procura se posicionar de forma profissional no mercado, principalmente da comunicação, com o seu logotipo, com o seu gerenciamento aí de mídias sociais, criação de artes em geral e também produção audiovisual, bem como a identidade visual completa. Você pode entrar em contato com o Maurício pelo 99885-6752. 99885-6752 e falar direto aí com o Maurício do Carioca Studio Designer, parceiro aqui do programa Falando Francamente. A gente vai para o comercial, mas eu volto já já e você fica comigo. Para você que deseja fazer um curso de cabeleireiro de verdade, eu te apresento o Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão. Nós trabalhamos com turmas com no máximo 8 alunos, nós unimos a nossa grade, toda a parte teórica, aliado a muita prática. Nosso certificado é reconhecido, além do mais nós trabalhamos com marcas exclusivas de cosméticos, jornadas técnicas exclusivas para os nossos alunos e ainda o evento Cosmetic Hair Show, que vai para a 6ª edição nesse ano. Para você que é iniciante, quer ingressar na área da beleza, nós temos o curso de cabeleireiro completo. Ou se você já atua, já é cabeleireiro, já é assistente, você pode se especializar em colorimetria, corte, visagismo ou química e ainda na turma de Expert em Mechas, como vocês veem agora, o trabalho com a docente Aline Martins. Essa turma, Expert em Mechas, é uma turma onde se foca especificamente um curso prático em técnicas de papel, variando entre 8 técnicas de clareamento. Expert em Mechas é uma turma para cabeleireiros formados e que tenham passado pelo nosso sistema de colorimetria. Se você não conhece o nosso trabalho, você pode clicar nas mídias sociais, Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão, ou ligar para cá, 2643-6259. 2643-6259, nós ficamos aqui na rua Érico Coelho, número 45, Lagoa Shopping, 2º andar, loja 207. Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão, rumo aos 10 anos, formando e aperfeiçoando os melhores profissionais da área da beleza.